Pessoal, vamos retomar o treinamento de NR13, unidades de processo. O item 13.2.2 diz o seguinte: os equipamentos abaixo referenciados devem ser inspecionados sob a responsabilidade técnica de um PH, um profissional habilitado, considerando recomendações do fabricante, códigos e normas nacionais ou internacionais a eles relacionados, bem como submetidos à manutenção, ficando dispensados do cumprimento dos demais requisitos desta norma. Então, esse é um pouquinho diferente do anterior que nós vimos, tá? O anterior tem que seguir integralmente a NR13. Este equipamento do item 13.2.2, que vamos ver agora em seguida, não precisa seguir todos os requisitos. Vamos ver quais são os equipamentos. Letra A. Recipientes transportáveis, vasos de pressão destinados ao transporte de produtos, reservatórios, portáteis de fluido comprimido e extintores de incêndio. Então, aqui nós temos um vaso de pressão destinado ao transporte de produto. Aqui também, muito conhecido, normalmente transporta gasolina. As carretas silo, no caso esta aqui, são destinadas para transporte de vários produtos a granel, tipo cimento, polímeros, areia, trigo, entre outros. Porém, elas sofrem na descarga com o processo de aumento de pressão para facilitar a descarga e também a erosão por abrasão, pois alguns desses materiais são altamente abrasivos. Por esses motivos, entre outros, as carretas silos devem ser inspecionadas periodicamente para monitoramento da espessura da chapa, calibração da abertura da válvula de segurança e também a calibração do manômetro, que indica a pressão interna para descarga, a qual não deve ultrapassar a pressão máxima de trabalho ou pressão máxima de projeto, chamada PMTA. Ainda na letra A, nós temos aqui os recipientes transportáveis, reservatórios portáteis de fluido comprimido e, posteriormente, os extintores de incêndio. Aqui nós temos o reservatório portátil, que também é um recipiente transportável. Aqui, outro exemplo, recipiente transportável. Esse conjunto oxacetilênico, nós podemos estar com ele em um local, na oficina, e em outro momento ele ir para a área operacional fazer uma atividade. E aqui o famoso extintor de incêndio, que está contemplado aqui, extintores de incêndio. Esse é o extintor de incêndio de CO2, utilizado para incêndio da classe C, em equipamentos elétricos energizados. Bom, agora a letra B. Recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo, GLP, com volume interno menor do que 500 litros e certificados pelo Inmetro. Aqui nós temos o famoso P13, que é o de uso doméstico, o P125 e o P190. O P13 tem uma capacidade volumétrica de 31,5 litros. O P125 tem uma capacidade volumétrica de 300 litros. E o P190, uma capacidade volumétrica de 452 litros. Todos eles têm volume interno menor do que 500 litros. Então, estão dispensados de seguir todos os itens da NR13.
Letra C. Vasos de pressão destinados à ocupação humana. Que vasos serão esses? Vaso de pressão destinado à ocupação humana. Vaso destinado à ocupação humana, uma câmara hiperbárica, usadas em hospitais para tratamento com oxigenoterapia, ou mesmo as utilizadas para testes de equipamento de mergulho. Ela se enquadra no vaso de pressão destinado à ocupação humana. Aqui está uma foto dela. Letra D de dado. Vasos de pressão que façam parte de sistemas auxiliares de pacote de máquinas. O que é isso? Aqui nós temos um reator com um motor fazendo uma agitação aqui dentro. E aqui eu tenho uma selagem mecânica, que ela é refrigerada. Então, nós vamos ter a seguinte condição. Eu tenho todo um sisteminha auxiliar que passa um fluido no selo para resfriar esse selo. Esse fluido sai aquecido, passa num trocadorzinho de calor, troca calor e ele sai frio. Quando está frio, faz um circuito, volta a trocar calor aqui, sai quente, vai para o trocadorzinho de calor, troca calor aqui e fica nesse circuito aqui. Então, este vaso de pressão, ele faz parte do sistema auxiliar deste outro aqui. Então, ele não precisa seguir todos os requisitos da NR13. Vaso de pressão sujeito apenas à condição de vácuo inferior a 5 kPa em módulo, independente da classe de fluido. Então, caso eu tenha esta condição, ele vai ter que seguir todos os parâmetros definidos, mas não precisa seguir a NR13 na íntegra. Os tanques de vácuo são vasos de pressão que sofrem a pressão externa. Possuem diversas capacidades e também podem ser projetados de acordo com a necessidade de cada cliente. Um lembrete aqui, ó, pode cair na prova, se ligue, viu? 5 kPa corresponde a 0,005 kg-força por centímetro quadrado. Dutos e seus componentes. Então, os dutos também não precisam seguir 100% a NR13. Então, aqui eu tenho uma plataforma que está extraindo petróleo e mandando esse petróleo para a costa, para um processamento numa refinaria, por exemplo. Então, este duto de transferência e seus componentes não precisa seguir a NR13 na íntegra. G. Fornos e serpentinas para troca térmica. Aqui nós temos o forno para calcinação, revenimento, solubilização, entre outros. Então, foi um forno, não precisa seguir 100%. Inclusive, se é forno, ele tem que seguir estritamente, exatamente a NR14. Serpentinas para troca térmica. Aqui, ó, nós temos um panelão onde eu tenho um fluido sendo aquecido por esta serpentina aqui, que pode estar com um vapor por dentro. Resfriamento para cerveja ou aquecimento de um fluido. Então, este equipamento não segue NR13 na íntegra. Letra H. Tanques e recipientes de superfície para armazenamento e estocagem de fluidos não enquadrados em normas e códigos de projeto
relativos a vaso de pressão e que não estejam enquadrados na linha F deste item. O que diz a linha F? Tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de produtos finais ou de matérias-primas não enterrados e com fundo apoiado sobre o solo, com diâmetro externo maior do que 3 metros, capacidade nominal maior do que 20 mil litros e que contenham fluido classe A ou B, conforme a linha A do subitem 13.5.1.2 desta norma. Vocês lembram no vídeo anterior que nós falamos que este equipamento aqui ele foi inserido na norma recentemente. Foi a última alteração que foi feita na norma. Então, se eu tiver qualquer tanque, recipiente ou superfície para armazenamento e estocagem que não foi enquadrado nas normas e códigos e não estiver enquadrado neste item aqui, ele também não segue a NR13 na íntegra. Letra I. Vasos de pressão com diâmetro interno inferior a 150 milímetros para fluido de classe B, C e D, conforme especificado na linha A do subitem 13.5.1.2 e cujo PV, o produto da pressão em kPa vezes o volume em metros cúbicos, seja superior a 8, onde P é a máxima pressão em kPa, em módulo, e V o seu volume interno. Aqui nós temos um recipiente desse, um tanque pequeno, menor do que 150 milímetros ou 15 centímetros. Então, ele não se enquadra totalmente na NR13. J. Trocadores de calor de placas corrugadas gachetadas. Como é que funciona esse cara? Olha ele aqui. Trocador de calor de placa. Existe muito nas cervejarias, nas fábricas de refrigerantes, de água mineral, vinícolas. O trocador de calor a placas convencional consiste numa série de placas corrugadas, gachetadas ou soldadas entre si, dependendo dos fluidos e da necessidade de abertura do equipamento. As placas são depois comprimidas por uma estrutura rígida para criar um arranjo de canais de fluxos paralelos. Um fluido circula pelos canais ímpares e o outro pelos pares, fazendo assim a troca de calor. Letra K. Geradores de vapor não enquadrados em códigos de vaso de pressão. Vamos ver o que é isso. Esse aqui, por exemplo, é um aquecedor de fluido térmico, que em várias empresas o pessoal chama isso de caldeira. Não é caldeira, isso aqui é um gerador de fluido térmico. O aquecedor de fluido térmico consiste em uma câmara de combustão serpentinada, por onde há a circulação de óleo pela serpentina, que é um fluido, que será aquecido pela ação dos gases da combustão. Assim é feita a troca de calor, com o equipamento sendo aquecido e o fluido perdendo calor. Não confunda, isso aqui não é uma caldeira vertical. Isso é um aquecedor de fluido térmico. Aqui não tem a definição de caldeiras, que nós vamos ver mais para frente. Isso aqui é um aquecedor de fluido térmico. Tubos de sistemas de instrumentação com diâmetro menor ou igual a 12,5 milímetros e 7 décimos e com fluido da classe A ou B, conforme especificado na linha A do subitem 13.5.1.2. Está aqui nosso sistema de instrumentação. Tá? Se eu tiver um sisteminha desse e ele tiver fluidos classe A ou B, que nós vamos ver mais para frente, mas são inflamáveis, combustíveis, tóxicos, ele vai ter que passar por uma série de situações, mas não tem que seguir a NR13 ao pé da letra. Tubulações de redes públicas de distribuição de gás. Está aqui. Esse
ramal aqui, normalmente, ele fica na estação rebaixadora da concessionária, que vai alimentar as plantas industriais. Então, ele tem que seguir uma série de requisitos da norma NR13, mas também não precisa seguir tudo. Letra N. Vasos de pressão fabricados em plástico reforçado de fibra de vidro, contendo fluido de classe A ou B, conforme especificado na linha A do subitem, com volume interno maior do que 160 litros e pressão máxima de operação interna maior do que 50 kPa. Está aqui. Vaso de fibra. E por último, os vasos de pressão fabricados em fibra de vidro também, sujeitos à condição de vácuo, contendo fluido da classe A ou B, conforme especificado na linha A, com volume interno maior do que 160 litros. A diferença aqui é que esse aqui é vácuo e o outro não. Ok, gente? Olha o exemplo dele. Que pode ser um abrandador utilizado para remover a dureza de cálcio e magnésio na água de uma caldeira. Vamos ficando por aqui e espero contar com vocês no próximo vídeo. Até a próxima!